Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês o que está em Gênesis capítulo 30. Aqui nós temos um trato feito por Jacó e Labão. Essa história, para quem não conhece toda a história, eu vou tentar resumir aqui, mas leiam a Bíblia, tá? Leiam a palavra de Deus. Jacó engana o pai, Isaque, engana o irmão, Esaú, e lhe rouba a bênção da primogenitura. Quando eles descobrem, ele tem que fugir, porque Esaú ficou muito furioso. E aí a mãe dá cobertura para Jacó e diz a ele, vá para a casa do seu tio Labão, que era irmão dela, irmão de Rebeca. E lá na casa de Labão, quando Jacó chega, ele vê Raquel, sua prima, e ele fica apaixonado por ela. E ele diz ao tio, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E o tio, nossa, que maravilha, né? Já pensou, gente, que alguém trabalhar 7 anos por mim? Isso é demais, né? E aí, no dia do casamento, o que o Labão faz? Ele, ao invés de entregar Raquel, ele entrega a irmã mais velha, a Lia. E engana Jacó. Jacó fica doido no dia seguinte, quando ele percebe. E aí ele fala a Labão, o senhor não foi honesto e tá. Veja bem, o enganador querendo dar aulas para o outro enganador. E aí ele fala, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E trabalha mais 7 anos. Então ele trabalha pelas 2 esposas, 14 anos. E Labão só prosperando. Então chega um momento em que, após o nascimento do filho de Raquel, o José, ele fala, eu vou embora. E aí ele fala com Labão, me dê meus filhos, me dê minhas esposas que eu vou embora. Mas o Labão não quer deixar ele ir, porque ele prosperou muito depois que Jacó chegou à sua propriedade. Inclusive ele diz isso a Jacó no verso 27 do capítulo 30. Fique comigo, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Então Labão pergunta a Jacó se ele quer um salário, quanto ele quer de salário. E Jacó propõe um trato. Olha, meu salário vai ser o seguinte, eu vou passar por todo o seu rebanho e separar todos os carneirinhos pretos, todos os cabritos malhados e com manchas, e isso eu quero como salário. E na hora, o Labão diz, não, tudo bem, né? Só que o que ele faz no mesmo dia? Ele retira todos os animais manchados com listas, entrega para os filhos para levarem para bem longe, a fim de que Jacó não tome posse desses animais. Mas o que Jacó faz? Pega galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano, descasca, fazendo aparecer listas brancas, põe esses galhos na frente dos animais nos bebedouros, onde iam beber, e eles cruzavam quando eles iam beber água. Então, eles cruzavam diante dos galhos e as ovelhas davam crias manchadas com listas e malhadas, ou seja, ele deu um jeito de adquirir o rebanho que ele queria. Aqui tem questões que envolvem algumas discussões, inclusive científicas, a respeito disso, mas eu nunca me aprofundei nisso, não. De uma forma ou de outra, ele teve o seu rebanho. Mas veja que interessante, né? Como o Senhor nos ensina. Ele era conhecido, Jacó, ele era conhecido por enganar os outros. Você já imaginou você ser conhecido por enganar os outros, por ser o espertinho? Só que o que Deus faz? Lembre-se que no meio do caminho, né, no trajeto para a casa do tio Labão, ele faz um trato com Deus. Se o Senhor me abençoar, tudo que o Senhor me der, eu lhe darei dízimo, tal. Ele faz um trato com Deus. Ele diz que se Deus guardar a vida dele, se Deus estiver com ele, né, ele seria o Deus dele. Mas isso não alterou o fato de Deus dar uma lição no Jacó. É como acontece conosco. Deus não tem preferidos. Deus cuida daqueles que obedecem a sua palavra. Mas ele não deixa de lado a sua palavra. Ele zela por sua palavra. Aquilo que plantarmos, colheremos. Então ele enganou todo mundo, ele também foi enganado. Então veja, ele se recusou a dar ao irmão Esaú um pouco do ensopado, a fim de quê? De lhe roubar a bênção. E o irmão, no momento da fome, pega essa bênção para você, o que eu vou fazer com ela?
Entendeu? Aí o que ele faz? Ele se veste com roupas que eram semelhantes ao corpo do irmão, cheio de pelos, engana o pai, que estava cego por causa da idade, e o pai lhe abençoa pensando que é o irmão. Só que quando ele chega lá na casa do tio, o que acontece com ele? Ah, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel, ok. Na hora de entregar a Raquel, ele entrega a Lia. Eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. O Labão disse que ia lhe pagar um salário, mudou o salário dele por diversas vezes. E aí, gente, com tudo isso que acontece, Jacó aprende a lição, né? Quando ele se arrepende de tudo que fez, se coloca diante de Deus em uma luta física, não é? Jacó teve uma luta física com o próprio Deus, e aí Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. Então é uma nova história, uma nova pessoa. Mas entenda, a gente às vezes não entende, né? O enganador acaba sempre sendo o enganado de outro enganador. E por aí vai, diversas questões que estão associadas às questões que envolvem os que se acham espertos, né? O orgulhoso acaba na mão de um orgulhoso, o enganador na mão de outro enganador, né? O falso na mão de outro falso. E é assim, às vezes você fala, poxa, mas aquela pessoa foi tão ruim comigo, aquela pessoa foi tão chata comigo, mas você não se lembra quantas vezes você foi assim com alguém, entende? Então é assim que Deus nos trata, e glória a Deus por isso, né? Deus nos ensina desta forma. Mas é interessante isso, né? Que apesar dele ter feito um pacto com Deus, né? Ter dito que Deus seria o seu Deus, se ele guardasse tal, Deus não o livrou de ser enganado. Por quê? Porque ele tinha que sentir na pele o que os outros sentiram. Entende? É isso que faz Deus justo. Deus nos mostra através desta passagem que mesmo em meio a tantos erros, a tantas questões que envolviam homens falhos, Deus nos mostra através desta e de outras passagens que mesmo tendo que se relacionar com homens falhos, o propósito dele foi cumprido. Então Deus usa quem ele quer na hora que ele quer e não usa apenas pessoas perfeitas. Por isso eu sempre penso quando fico meditando, né, quando as pessoas falam de pregadores. Você está pregando aí, você está pregando mal, você está falando de você está falando qualquer coisa assim. Gente, não é o pregador a peça mais importante. É a mensagem. Se a terra fértil, ou seja, se você, que é a terra fértil, receber a mensagem, ela vai dar frutos. Se o pregador estiver cometendo algum delito, algum erro, ele vai dar conta a Deus. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade com aquilo que fazemos. Né? Você pode não gostar do que eu faço aqui, mas quem pode dizer se eu estou certa ou errada no que estou fazendo é somente o Senhor. Né? Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Eu não concordo com alguns pregadores, eu tenho certeza que alguns não concordam comigo, a vida segue. Mas a intenção do coração só Deus conhece. Se nós estivermos errando, Deus sabe o momento certo de nos trazer de volta para o caminho, como fez com Jacó. Então, que o Senhor seja louvado por todas as coisas e em todo tempo, porque Ele sabe cuidar de cada um de nós. Aprendam com Ele.